Você já ouviu falar que todo serial killer tem um padrão específico de vítimas? Não é sempre que isso acontece, já adianto. Mas hoje eu vou trazer para vocês alguns serial killers que tinham um padrão bem específico de vítimas. Vamos começar com o caso do Ted Bundy. As vítimas dele sempre eram mulheres jovens, preferencialmente com cabelos longos, castanhos e lisos, e a maioria delas eram mulheres que eram universitárias. Muita gente acha que ele matava essas vítimas porque elas lembravam uma ex-namorada dele, mas eu acredito que, na verdade, ele escolheu essas vítimas justamente porque elas se pareciam com a mãe dele, que era uma pessoa que ele realmente não gostava. Agora, o Jeffrey Dahmer foi outro serial killer que tinha um padrão de vítima muito específico, onde ele matava principalmente minorias sociais. Por exemplo, homens negros e também imigrantes, sejam eles da América Latina ou então de países asiáticos. Tanto que quem realmente conhece esse caso mais profundamente sabe que justamente por causa disso demorou muito tempo para que a polícia realmente investigasse esse caso. Já o The Green River Killer, que era o Gary Ridgway, não tinha um padrão físico tão específico, mas a maioria, se não todas as vítimas dele, eram prostitutas. Tinha uma ou outra vítima que, na verdade, estava fugindo de casa e ele meio que se aproveitou dessas adolescentes que estavam fugindo de casa, mas em sua maioria eram garotas de programa. Como eu mencionei no começo do vídeo, nem todo serial killer tinha um padrão de vítima determinado. Inclusive, isso é uma fake news, tá? Que todo serial killer tem um padrão de vítima super específico. Um exemplo disso, que é o exemplo que todo mundo dá, é o caso do The Night Stalker, o Richard Ramirez, que ele não tinha um padrão de vítima específico. Ele simplesmente invadia casas e quem tivesse lá dentro ia ser vítima dele. Então, ele matou desde homens a mulheres de diferentes aparências e também de diferentes faixas etárias. O Inferno de Tomino é o nome de um poema japonês que ficou muito conhecido porque, de acordo com as pessoas, ele traz maldição na vida das pessoas, morte, acidente de carro, enfim, tudo que vocês possam imaginar a partir do momento que você lê esse poema em voz alta. De acordo com a lenda também, não importa o que você faça depois, a partir do momento que você lê o poema em voz alta, você se lascou, não tem o que conserte. Por conta disso, existem diversas histórias sobrenaturais envolvendo as pessoas que leram esse poema em voz alta. Como eu disse, desde acidente de carro a pessoas que desenvolveram uma paranoia, uma depressão, uma angústia tão forte que acabaram tirando a própria vida. Uma história que eu encontrei também teria sido de um radialista que leu esse poema ao vivo e depois disso sofreu um acidente, caiu no chão e tomou 7 pontos. Sim, é bem específico. Se todas essas histórias são reais ou não, obviamente a gente não sabe, mas afinal, qual que é a história por trás desse poema? Esse poema já é bem antigo, ele foi lançado em 1919 e foi escrito por esse poeta chamado Saijo Yasu, que era bem famoso no Japão. Não se sabe ao certo por que ele escreveu esse poema, mas acredita-se que ele escreveu por conta de um parente que acabou falecendo e que isso afetou bastante ele, então ele acabou desenvolvendo, essa história. Uma das interpretações mais antigas desse poema é que ele narra a história de uma jovem que, após a sua vida, é condenada a passar o resto, da sua eternidade no inferno sofrendo. Ou a prisão de você estar sendo atormentado, sofrendo por conta da depressão ou da perda de alguém. Esse poema também é sempre associado a essa imagem aqui, que é uma pintura da Yuko Tatsushima, que é uma artista, e não, essa pintura não tem nada a ver com o poema, foi simplesmente algo que foi montado pela internet. Originalmente, essa pintura se chama Eu Não Quero Mais Me Casar ou Eu Não Posso Mais Ser Uma Noiva. E a interpretação mais usada, para explicar essa pintura é que ela está relacionada a como, principalmente antigamente, a partir do momento que a mulher não era mais virgem, ela era vista como descartável, ela não podia se casar mais. Inclusive, ela tem várias outras obras, que narram justamente essas dificuldades em ser uma mulher. Além disso, esse poema foi uma inspiração para um filme que foi lançado em 1974, eu vou deixar o nome dele aqui, e supostamente o diretor desse filme teria falecido um tempo depois, aos 54 anos, e muita gente propaga aí que ele morreu por causa do poema, mas na verdade a causa da morte dele foi cirrose. Ou seja, na verdade isso é um poema bem obscuro, mas que não causa nenhuma maldição, tá, gente? Tá tudo bem. E vamos ler um pedaço dele? A irmã mais velha vomita sangue, a irmã mais nova cospe fogo, enquanto a doce Tomino apenas cospe joias. Sozinha, Tomino cai naquele inferno escuro, um inferno de escuridão total.
sem nem sequer flores. Será que a irmã mais velha de Tomino é quem a chicoteia? O propósito da flagelação paira obscura na sua mente, chicoteando-a e a espancando-a. Mas nunca destruindo-a completamente. Esse é só um pedaço, vocês conseguem achar o poema inteiro bem facinho na internet.